Em que nível vocês acham que o hormônio esteroide pode prejudicar a saúde cardíaca? Depende do nível do que ele está fazendo, do que ele está usando. É quantidade ou tempo de uso? As duas Duas coisas. coisas. Preciso, isso aí que você perguntou. Muito importante, veja. Então tá, por exemplo, vamos lidar com a maioria das pessoas que seguem a gente. As pessoas fazem um ciclo. Geralmente o camarada é aquele cara que assiste o nosso conteúdo e ele quer o shape. Quando chega outubro, ele já pensa em tomar alguma paradinha, aí ele já começa ali a pensar nas paradinhas que ele vai tomar, monta o ciclinho dele, aí faz o ciclinho novembro, dezembro, aí em dezembro ele dá aquela jacada de final de ano, come pra caramba, bebe, aí em janeiro ele volta pro foco, continua o ciclinho dele, aí em fevereiro, março ele vai pro carnaval, usa o shape, curte, bebe, e aí em abril ele começa a cair um pouco a performance, aí ele já para o ciclo, mete uma TPC ali, fica naturalzão, durante o inverno ele fica meio offzão ali, meio gordinho, tudo tal, quando chega em outubro, novembro, ele fala, caramba, preciso trincar esse abdômen, preciso dar uma secada. Ou seja, o usuário de esteroide que não usa o ano inteiro, esse cara, ele tem que ter uma preocupação cardíaca pelo uso de esteroide ou não? A questão da não continuidade tira dele o risco? Precisa. Precisa ter essa preocupação. Precisa ter porque, às vezes, um ciclo, dependendo da dose que ele faz, da testosterona ou do derivado das testosteronas, tem uma cardiotoxicidade muito importante e já pode desencadear lesão nele. Então, seja esse, porque tem um nicho, né, do usuário de esteroide. Tem um atleta, tem um esportista e tem aquele cara social que você está dizendo que eu não encaro ele nem como esportista, né? Ele é o cara que está à procura do pro shape, fim de ano, carnaval. É do jeito que eu expliquei. Do jeito, exatamente. Então, assim, então esses nichos, todos eles têm em comum o uso do anabolizante. Então, a dose e o tempo está muito relacionado. Então, a gente tem uma dose, e ainda justificado que alguns colegas, a gente percebe que no meio científico, os estudos que a gente tem hoje sobre o efeito dos esteroides, principalmente da testosterona, eles estão ultrapassados em forma de que a gente tem de formação de tecnologia hoje, que é o que o Luciano explicou anteriormente, onde tem muitos viés, ou seja, você pega a fase de lua de mel do esteroide que a gente chama, né, Lu? Isso. Ou seja, normalmente os 6 primeiros meses do uso do esteroide, ele é uma fase de lua de mel, onde você só tem coisa boa. Melhora a libido, melhora o teu shape, melhora a hipertrofia, mais disposição. Só que daí então você começa a ter as consequências de um casamento, né? Casar é bom, mas ele tem o seu ônus, né? Então você tem que saber lidar com isso. E aí a gente entra dentro desse paradigma onde você não tem esse acompanhamento, é feito de uma forma indiscriminada, você não tem nenhuma orientação médica, e aí você cai dentro desses alguns colegas do meio justificam justamente com esses estudos que são antigos, onde tem análise de ecocardiograma convencional e teste ergométrico. Ninguém fala em ergospirometria e ecocardiograma avançado. Então eles ficam com uma certa autoridade, onde pega esses estudos, que pega a maioria da fase de lua de mel e justifica o uso do esteroide. Que não vê lesão nesse momento. Por exemplo, tem um estudo sobre o uso de hemogenin, que o paciente, que o hemogenin é bom porque melhora a função do miocárdio. Sim, ele melhora. Esse estudo saiu em 2003, onde são pacientes hospitalizados, com a média, ou seja, um N, são pacientes entre 60 e 75 anos, internados na UTI, pós disfunção ventricular. Então, é lógico que se você fazer o uso desse hemogenin, você vai diminuir o tempo de internamento desse paciente. Você está dentro da fase do lua de mel. Ninguém falou que o uso do hemogenin foram um nicho totalmente fora de paciente, que a gente não está tratando o público aqui fora. Agora seria uma outra pergunta. Esse cara usando durante 6 anos hemogenin todos os dias, será que ele teria uma melhora da sua questão cardíaca ou uma piora? Uma piora. Ou seja, um estudo desse não serve de base. Não. E é isso que a gente está falando, né? Desculpa, Lu. Eles estão justificando o uso desse anabolizante, né, com esse estudo. Só que o estudo não é desmiuçado. Então, assim... O estudo é pobre para isso. É pobre. E aí, já falando em estudos, a gente acho que vai falar um pouquinho do trabalho da gente, onde nós temos um grupo, onde o nosso mentor, Renata Castro e João Gifone, encabeçou justamente essa preocupação. Temos um N de mais de 800 bodybuilder, né, onde a gente avalia essa cardiotoxicidade, né. O Luciano entra dentro do braço justamente da avaliação do strain longitudinal desses pacientes, que a gente vai explicar um pouquinho o que é isso hoje,
associado com a minha parte, junto com a doutora Renata, onde a gente avalia a avaliação ergospirométrica, ou seja, a avaliação cardiopulmonar desse paciente com os limiares, com zona de treinabilidade, que isso é muito importante falar disso depois. Legal.